Quando a gente começa a entender realmente o Evangelho e principalmente a entender que o Evangelho não é para ser somente ouvido, escutado, mas que o Evangelho é para ser colocado em prática no nosso dia a dia, nós começamos a perceber que não é tão fácil quanto nós imaginamos. Nós começamos a entender e perceber que tem muitas coisas que nós sim precisamos abrir mão, que nós sim precisamos mudar, que a gente não consegue passar de uma fase para outra, mudar de um lugar para o outro, levando as mesmas quinquilharias que nós temos hoje. Nós não conseguimos sair dessa terra e ir para outra, levando os mesmos problemas que nós temos aqui, as mesmas dúvidas, os mesmos vícios e as mesmas falhas. Se você olhar o povo de Deus que estava aprisionado no Egito, quando saiu em direção a uma terra prometida, eles levaram algumas coisas, mas muitas coisas eles não puderam levar. Ou seja, na caminhada, a gente só leva aquilo que é necessário até chegar a outro lugar. Quando Deus ele nos promete alguma coisa, quando Deus alinha alguma coisa na nossa vida, não precisa você ficar levando todas as suas quinquilharias juntas. Creia, se agarre e se apegue nas promessas de Deus, que já é o suficiente para você ser bem-sucedido na caminhada. Mas muitas pessoas acabam não entendendo isso, elas acabam não vivendo isso. O porquê? Porque nós nos apegamos tanto às coisas que existem aqui nesse mundo, às materialidades que aqui são construídas, que aqui são geradas, que aqui são expostas, que nós acabamos deixando de lado aquele versículo tão importante que a Bíblia nos traz e que é um segredo para os próximos dias, para as próximas gerações, para quem quer viver uma vida saudável, para quem quer viver uma boa vida aqui nessa terra, para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer ser próspero, tanto financeiramente, espiritualmente, na saúde, na família, que ele é simples, mas ao mesmo tempo se torna algo complexo de ser realizado. Tem um versículo na Bíblia que ele nos fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, serão colocadas na sua vida. Mas ele é bem objetivo em nos dizer: buscai em primeiro lugar. Primeira coisa a ser buscada é o reino de Deus. E buscar o reino de Deus, irmão, não é tão simples como explicam muitas vezes por aí. Não é tão simples para pessoas que não oram, para pessoas que não leem a Bíblia, para pessoas que não buscam instrução, para pessoas que não têm um convívio com outras pessoas que estão andando na mesma direção. Para essas pessoas é difícil encontrar o reino de Deus, porque elas vivem totalmente vinculadas ao reino do mundo, elas vivem totalmente vinculadas a um reino terreno, a um reino terrestre, a um reino criado por homens, a um reino onde a perversidade ela prospera todos os dias, a perversidade, o roubo, a mentira, a prostituição, o engano, a avareza. Tudo isso existe nesse reino do mundo e numa quantidade exorbitante. E não se engane, o mundo não apresenta isso aí para você como algo feio e algo errado, não. Ele distorce, ele transforma isso como em algo bonito, emotivo, que te deixa emocionado, que te traz até mesmo as lágrimas muitas vezes, vendo o que é composto nesse mundo e nesse reino. Esse reino do mundo, esse reino que não é guiado por Deus, porque você deve ser um representante do reino de Deus. A Bíblia trata você e trata a mim como embaixadores do reino de Deus nessa terra. Se você é o embaixador e está em outro lugar, sinal que você não pertence àquele lugar, mas você sim representa o lugar de onde você saiu, de onde você veio. Você é um representante. Então, como representante, eu tenho que levar para o lugar onde eu estou a cultura do meu reino, o ensino do meu reino,
cuidar das pessoas que estão do meu reino, do lugar de onde eu vim aqui nesse lugar junto comigo, apresentar um lugar melhor, um lugar diferente. Esse é o compromisso, é o desafio que nós temos nos dias de hoje, que muitas pessoas não entendem e não são ensinadas a viver isso. Eles ficam sempre querendo ser abençoados. Não é errado ser abençoado. É muito bom, é ótimo, é maravilhoso, é de Deus você ser abençoado, sim. A miséria, a fome, a angústia, essas coisas não são de Deus. Essas coisas não são. As coisas acontecem porque Deus ordena, Deus permite, por um motivo ou outro, a permissão está acontecendo na terra, mas não porque Deus é mau ou porque Deus quer fazer isso, não. É porque o homem está colhendo da semente que ele plantou. Dependendo da semente que você planta, você vai colher o fruto da semente específica que você plantou. E a gente vê o homem hoje fazendo o quê? A gente para pensar muitas vezes e fica até pensativo. Muitas pessoas comentam também comigo que é mentira, que o mundo não está sendo destruído, que não há aquecimento global, que não há efeito estufa, que não vai acabar a água. Gente, qualquer pessoa que pense um pouquinho, você não deve ser politizado pelo homem nesse mundo, você não deve seguir A ou B nesse mundo, não. Você não deve ser direita nem esquerda, você deve ser centro, teu olhar tem que estar focado para Deus, para Cristo, para você não cair para nenhum lado. Porque cada um defende os seus interesses nessa terra, e você não defende interesse humano, você defende o interesse de Deus. Se você quiser que sejam acrescentadas na sua vida todas aquelas necessidades que você tem, tudo aquilo que você precisa, você tem que fazer isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar. Sabe o que é primeiro lugar, irmão? É você ter aquilo ali como objetivo principal. Ele está acima das suas vontades, acima das suas dificuldades, ele está acima do seu orgulho, ele está acima do amor por qualquer outra coisa, ele está acima do seu casamento, ele está acima da sua família, ele está acima de tudo isso. O reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, a Bíblia fala que não é comida. O reino de Deus, a Bíblia fala que não é bebida. O reino de Deus, a Bíblia fala que não é vestimento. Então, o reino de Deus, irmãos, não são coisas palpáveis nessa terra. O reino de Deus não é o dinheiro, o reino de Deus não é o amigo influente, o reino de Deus não é a igreja que você está, presta bem atenção, o reino de Deus não é a igreja que você está, não é o ministério que você participa, não é o reino de Deus, não é, nunca foi, nunca será. Então este não é. O reino de Deus, ele é composto de uma parte totalmente espiritual, que se materializa nessa vida, se materializa nessa terra através de você, se materializa através de você. Então o reino de Deus, ele é diferente daquilo que as pessoas estão pregando e estão falando nas igrejas por aí. Nas igrejas eles trazem um reino de Deus como um reino de Deus palpável, como um reino de Deus onde você paga para receber de volta, um reino de Deus onde você é avaliado pelo que você dá financeiramente, materialmente, e o reino de Deus não tem interesse nenhum por isso. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é você buscar um reino invisível. É um reino invisível, mas ele é um reino tão grande, tão forte, que ele consegue habitar dentro de você, mas ele consegue abranger o mundo inteiro. A Bíblia nos fala que as pessoas têm de olhar para nós e não nos enxergarmos, mas enxergar o Cristo que em nós habita. Quando as pessoas olharem para nós e enxergarem o Cristo que em nós habita, é sinal que nós estamos sim representando o reino. É sinal que o reino de Deus está em nós, que nós o buscamos e nós o alcançamos, e nós estamos vivendo ele, e nós estamos transmitindo o reino de Deus para outras pessoas. Esse é o reino de Deus. Este é o reino que nós precisamos viver. Esse é o reino que nós precisamos transmitir. Esse é o reino que o qual nós alcançarmos ele,
nós vamos ser abençoados e vamos viver. Mas no reino de Deus tem algo chamado justiça, que a Bíblia fala claramente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça no reino de Deus? A justiça no reino de Deus, a Bíblia ela fala que a verdadeira igreja, o sentido de verdadeira igreja é realmente ajudar viúvas, pobres, necessitados, os estrangeiros nas suas necessidades, aquelas pessoas que precisam. Que o reino de Deus é você dividir o que você tem, a justiça de Deus é você fazer a divisão daquilo que você tem, é você amar o seu próximo, é você querer para o seu próximo aquilo que você quer para você, é você olhar para o seu semelhante e querer que ele cresça também, que ele conheça o reino de Deus, que ele seja tão abençoado como você é ou está buscando ser. A justiça de Deus, ela compõe várias coisas. E no mundo, o que menos existe é a justiça de Deus. No mundo que nós vivemos, o que menos existe é a justiça de Deus. Nas igrejas, nos dias de hoje, o que menos se ensina é reino de Deus. E o que mais é proibido de se ensinar é justiça de Deus. Porque no momento em que você conhecer o reino de Deus, praticar a justiça de Deus, tem outro versículo que vai vestir você também, que é uma parte da Bíblia que nos fala assim, e é muito interessante você entender isso aí, que se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade desse mundo, não é a verdade manipulada, não é a verdade manipuladora que colocam na sua cabeça dizendo que é verdade, não é isso. É a verdade do reino de Deus. Você pode estar se perguntando: poxa, irmão, e onde é que eu vou aprender isso? Se na minha igreja não falam, aonde que eu vou aprender? Existe um lugar muito bom para você aprender isso, é fácil de você ir, é fácil de você chegar, você pode estar ali a qualquer hora, você vai ser muito bem recebido, que Jesus mesmo ensinou onde é esse lugar, que ele diz: entre no teu quarto, entre em algum lugar, fecha a porta, em segredo, em silêncio, fala comigo. Em segredo, em silêncio, fala comigo, e eu te responderei, eu vou te mostrar, eu falarei com você, eu instruirei você. Esse é o lugar secreto. Você precisa ter um lugar secreto com Deus. É necessário você ter um lugar secreto com o Criador. É muito importante isso, é muito importante. Você ter um lugar de segredo com Deus, onde ninguém escuta a tua oração, onde ninguém sabe o que você está falando. É o teu lugar secreto com Deus, é a tua intimidade com Ele. Fala em quarto muitas vezes, porque o casal no quarto tem a intimidade que ninguém vê, que ninguém sabe. É a mesma intimidade, é o mesmo teor, é a mesma consciência de intimidade que você tem que ter com Deus também. Ninguém sabe, só você e Ele. Então, no momento que você conhece essa verdade, você descobre o reino de Deus, você conhece essa verdade, você conheceu o reino de Deus, buscou Ele, encontrou a justiça do reino de Deus, está praticando, porque você conheceu a verdade, você já foi liberto das algemas que aprisionavam você, sejam elas quais forem. Ela pode ser a algema da ganância, da prostituição, da adulteração, da mentira, da fofoca, da doença, pode ser da religiosidade. Qualquer uma dessas algemas e dessas cadeias, você já foi liberto, porque você conheceu a verdade. Agora está na hora de você ser abençoado. Buscou o reino, praticou a justiça. Agora todas as suas demais necessidades Deus vai suprir. Deus vai suprir. Eu sempre escutei falar de muitas pessoas que dizem assim: nossa, eu ganho tanto de dinheiro na minha vida, eu ganho bem, sou uma pessoa que trabalha, sou uma pessoa que me esforça, acordo cedo, durmo tarde, ganho tantos salários por mês e eu mal consigo viver. Estou sempre no vermelho, estou sempre ali pedalando minhas dívidas, empurrando um mês para o outro. Aí eu olho para aquela pessoa ali que ganha um salário mínimo às vezes, mas ela consegue se alimentar, comprar remédio, pagar suas despesas,
e ainda sobra um dinheirinho para ajudar alguém, ela sempre ajuda alguém. Qual é a mágica? Qual é o segredo? O segredo foi revelado para você agora. Busque o reino de Deus, conheça a sua justiça, aprenda a conhecer a verdade, seja conhecedor dela, seja livre, e você vai viver isso. Certamente essa pessoa que você vê ganhando tão pouco e ainda tendo para ajudar, é uma pessoa que conheceu tudo isso, talvez na sua simplicidade, na sua leiguice, porque Deus abençoa em meio à simplicidade, Deus abençoa em meio à humildade. Deus não anda com soberbo, Deus não anda com soberba, Deus não dá atenção para soberbo, para soberba, para avarenta, Deus não dá atenção para essas coisas não, mas Deus ouve e escuta o humilde, o justo, o necessitado, a viúva e o órfão, e abençoa. Aí está indo os segredos. Não precisa você estar buscando tantos lugares, não precisa você estar buscando tanta coisa extraordinária, sendo que Deus está no simples. A Bíblia, ela é simples, objetiva e poderosa para aquele que busca a Deus em oração, em consagração, em leitura, em secreto, em intimidade. Ela é simples, ela é poderosíssima, mas ela é extremamente difícil para aqueles que são soberbos, por aqueles que buscam a Deus por interesse, aqueles que buscam a Deus simplesmente para esconder os seus pecados através de uma santidade mentirosa. Esses a Bíblia é difícil, esses a Bíblia não tem efeito, e esses muitas vezes nem a sua oração chega diante de Deus. Aprendeu? Entendeu? Compreendeu? Então coloque em prática, busque o reino de Deus, viva a sua justiça, e todas as coisas que você precisa chegarão até você com direcionamento de Deus.